Pronto, está gravando. Bom dia a todos mais uma vez. Espero que todos tenham passado bem a Páscoa, Sexta-feira Santa. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que é transformada de Fourier. Aí na aula passada eu sempre gosto de mencionar, né, a contribuição de Fourier, não é? Ela foi muito grande, foi questionada a princípio por causa de alguns detalhes matemáticos que são importantes, mas a contribuição foi muito grande. Porque saiu-se do paradigma que apenas sinais periódicos poderiam ter uma representação em frequência para qualquer sinais. Então a transformada de Fourier é realmente uma ferramenta muito importante. Então nós vimos a definição da transformada de Fourier, vimos também a transformada inversa, observamos que ela se resume a uma integral imprópria, né? Ou seja, com limites tendendo ao infinito, tanto na transformada inversa como na transformada inversa, que pode haver algum tipo de problema na hora de se calcular a transformada de Fourier para alguns sinais. Então, por isso, lançamos mãos de propriedades, né? Que segue mais ou menos a filosofia das propriedades de integral, de derivada, limite, e que, na realidade, você quer utilizar, cálculos de limite, de integral e derivada de funções simples em conjuntos com propriedades para facilitar a sua vida no cálculo destas operações, considerando funções, no nosso caso aqui são sinais, é mais complexo. Mas com uma grande diferença é que sempre que possível nós damos significado físico para as propriedades da transformada de Fourier. Então, muito embora o apelo matemático seja para facilitar o cálculo algébrico aí de uma transformada, mas na medida do possível, quando nós temos uma propriedade física, um apelo físico, nós vamos explorá-lo na transformada de Fourier. Então foi dessa forma que a gente seguiu falando das propriedades da transformada de Fourier, em que algumas delas vão ter alguns nomes especiais, vão ser teoremas. Então, dando início à aula de hoje, a gente vai ver o teorema da modulação, que usualmente é escrito dessa forma, né? Você tem um sinal qualquer f de t que se transforma f de ômega. Quando esse sinal é multiplicado no domínio do tempo por cosseno de ômega 0t, o resultado no espectro desse sinal, ou seja, o resultado em frequência, é que a sua transformada original vai ser deslocada para mais ou menos ômega 0, em que ômega 0 é a frequência desse cosseno, dividido por 2. Bom, a prova para isso, né, é relativamente simples. F de t vezes cosseno, que é o nosso sinal que tem aqui, vai ser igual a f de t vezes a expansão do cosseno utilizando a identidade de Euler. Então é elevado a j ômega 0t, aqui eu tenho cosseno mais j seno, mais e elevado a menos j ômega 0t. Então nesse ponto eu tenho cosseno menos j seno. Então j seno com j seno vai ser cancelado e ficamos apenas com 2 cosseno no numerador, dividido por 2, dá o próprio cosseno. Bom, como a transformada é linear, então veja, várias transformadas que nós estudaremos nesse curso e também que aparecem, não nesse curso, mas transformada Haar, transformada de Lebesgue, transformada, entre outras, né, transformada de Hilbert, elas são lineares. Mas a transformada de Fourier é linear. Então eu posso pegar esse sinal e trazer um meio aqui para fora e escrever como f de t vezes e elevado a j ômega 0t e f de t vezes e elevado a menos j ômega 0t. Para que por meio da propriedade da linearidade, então aqui eu vou colocar se transforma, né, esse sinal é uma constante vezes uma função, vai ser a mesma constante vezes a transformada desse termo entre colchetes. Nesse ponto aqui, f de t vezes a exponencial complexa, quando a exponencial complexa está no tempo, no outro domínio, né, que é o domínio da frequência, vai haver um deslocamento.
Então, quando você multiplica por E elevado a mais J ômega 0T, essa transformada vai ser deslocada para F de ômega menos J ômega 0T. E a transformada de F de T vezes E elevado a J ômega 0T é F de ômega mais ômega 0. Então, quando você multiplica pela exponencial complexa no tempo, existe um deslocamento em frequência. Então, se a gente observar, está provado aqui. Quando se multiplica uma função no domínio do tempo para um cosseno, o resultado do espectro vai ser deslocado para mais ômega 0, menos ômega 0 sobre 2. E aqui a gente tem um exemplo gráfico, né? Você tem um sinal qualquer, esse sinal tem uma determinada transformada de Fourier. Então aqui a gente está dizendo que ele tem esse espectro aqui, arbitrário, né? Que tem uma frequência máxima ômega m. Então a partir de ômega m ele é nulo. Quando se pega esse sinal no domínio do tempo e multiplica por uma função cossenoidal, então o que é que acontece? O cosseno ele varia de menos 1 a mais 1. Então, de fato, a gente vai ter esse formato aqui, multiplicado por menos 1 e mais 1 será o valor máximo e mínimo. E entre eles um sinal oscilando aqui. Então, por esse comportamento é que nós chamamos de teorema da modulação. Porque o sinal f de t modula o sinal cossenoidal. Ou seja, a amplitude desse sinal cossenoidal aqui, desse sinal oscilante, vai ser dado pelo sinal f de t. Então a transformada de Fourier desse sinal aqui vai ser o sinal original deslocado para mais ou menos ômega 0 e dividido por 2 aqui. Então essa amplitude 1 é dividida por 2, porque você reduz a potência. Bom, então por que essa expressão é chamada de teorema da modulação? Pelo seguinte motivo, porque você vai ter um sinal que variou, você teve um sinal que teve, o sinal cossenoidal teve os seus parâmetros, um parâmetro variado em função de outro. E essa é a definição de modulação. Você varia parâmetros de um sinal em função de outro. E nesse caso específico, o parâmetro do sinal que foi variado foi a amplitude. Então você tem o sinal cossenoidal, cuja amplitude é 1, então ele varia de mais 1 a menos 1. Ele passa a variar de menos ft a mais ft. Então o sinal cossenoidal foi modulado em amplitude. Outros tipos de modulação, você pode modular em fase, pode modular em frequência, pode modular o sinal em quadratura, quando você tem um sinal seno e cosseno. Mas em particular, esse tipo de modulação também é conhecido como modulação em amplitude ou modulação AM, do termo Amplitude Modulation, que é do inglês. E no Brasil, quem determina, quem faz a concessão de frequência, a especificação de frequências, é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então é sempre bom, você quer dados oficiais, vá ali na Anatel, sobre telecomunicações. Sobre energia, transmissão de energia elétrica, distribuição e geração, ANEEL. Quero sobre recursos hídricos, Agência Nacional de Águas. Então ela que vai especificar quais são, tem resoluções, normatizações, concessões. Então isso, as agências reguladoras têm esse papel. E no Brasil, a radiodifusão, né, AM, ela está reservado o espectro de frequência de 525 a 1705 kHz. Tá? E basicamente, quando a Anatel faz uma regulamentação em termos de alocação de frequências, é usual que se siga o que tem no mundo. É óbvio que os grandes players, né, mundiais, eles competem, né, você tem China, Estados Unidos, Japão, o bloco europeu, que às vezes querem empurrar uma tecnologia deles, mas o Brasil normalmente segue uma desses, certo? Então se a gente observar, o AM é mais ou menos essa frequência em todo o mundo. Por que isso é feito? Para evitar problemas de interferência, facilitar a venda de equipamentos de um bloco econômico para outro e por aí vai. Bom, então, como eu falei, né, esse teorema é chamado teorema da modulação, porque a definição de modulação é que você varia os parâmetros de um sinal em função de outro. Para quem trabalha em eletrônica de potência, né, você tem o Pulse Width Modulation, né, modulação por largura de pulso. Certo? Então você tem um pulso, vai variar esse trem de pulso, essa largura, para controlar a tensão média numa carga.
também é um tipo de modulação, tá? E em particular, indo para comunicações, esse sinal cossenoidal, ele é o chamado carrier, né, que seria a portadora, que é o cosseno de ômega 0t, que é o sinal senoidal de alta frequência. E o F de T é o sinal modulante, que pode ser um sinal de áudio, voz, vídeo, dados, qualquer um. No livro do Latte, ele tem um exemplo bem interessante. Suponha que você gere uma antena, tem uma antena e você tente transmitir um sinal de voz. Suponha aí filtrado que chega a 4 kHz. O alcance desse sinal vai ser muito pequeno. Por quê? Para se fazer a recepção desse sinal, você tem que ter antenas muito grandes e a frequência baixa implica tamanho de antenas muito grandes e ela é fortemente atenuada. Quando se modula, então veja que na modulação FM você vai pegar o sinal de voz e transmiti-lo nessa faixa de frequência, né, em torno de a partir de 525 até 1705 kHz, você tem várias emissoras AM, consegue-se ter uma transmissão mais alta, de maior distância. E o que é que o Latte fala? Olha, considere a portadora, esse sinal cossenoidal, como sendo uma pedra quando você quer transmitir a informação num pedaço de papel. Então veja, se você tem um pedaço de papel que tem a sua informação e você tenta jogar esse pedaço de papel longe, tem um determinado alcance. Agora, se você envolve uma pedra mais pesada nesse pedaço de papel e consegue jogar, ele vai alcançar uma distância maior. Então essa é uma comparação que eu acho interessante, né? O sinal modulado, que seria a variação dos parâmetros da onda portadora do sinal cossenoidal de alta frequência, ele consegue atingir maiores distâncias. Certo? Aí aqui, indo nesse contexto, a gente pergunta por que modular um sinal, né? Primeiro, a alocação de frequências, né? Se está todo mundo transmitindo na mesma frequência, vai gerar interferência. Então aqui no Brasil, como eu falei que a agência reguladora, né, o órgão regulador é a Anatel, em se tratando de telecomunicações, ela especifica por regiões quais são as frequências para uma dada emissora. Aqui eu peguei aleatório, né? Não tem nenhuma preferência, né, na rádio AM. Eu peguei duas rádios aleatórias, né? A Tabajara, em João Pessoa, ela ocupa a frequência de 1110 kHz e a Rádio Correio em 1340 kHz. Então veja, a Anatel, ela faz as concessões, né, especifica quais são as frequências que cada emissora AM pode transmitir numa dada região. Então observe que essas regiões, você especifica também o máximo de potência, qual é o contorno de exclusão em que a partir de uma dada distância essa potência tem que cair para não interferir em outras cidades e por aí vai. Então você modula para poder fazer essa alocação de frequências em emissoras distintas aí. Outra característica que é interessante, só para citar duas, né, existem várias justificativas para se modular um sinal, é também a especificação do tamanho das antenas receptoras. Certo? Então no eletromagnetismo ele diz, olha, para se fazer uma recepção de um sinal com comprimento de onda lambda, é interessante que o tamanho, né, da antena seja da ordem de 1/10 desse comprimento de onda. E tamanho da antena, o que é o tamanho? Se for uma antena dipolo, que é uma antena palito, é o próprio comprimento da antena. Se for uma antena com abertura retangular, o tamanho dessa antena é a diagonal dessa antena. No caso de uma antena com abertura circular, o tamanho da antena é o diâmetro. Então é a maior dimensão da antena, certo? Então o tamanho da antena é a sua maior dimensão. Porque a antena é um dispositivo que fica imerso no campo eletromagnético e gera uma diferença de potencial nos seus terminais. Então essas antenas, elas são utilizadas para receber o sinal. Então quando você vai lá no seu carro, né, antigamente era knobzinhos, né, os botões, você sintonizava a frequência. Hoje em dia já é tudo digital, é apenas um botãozinho, você vai numa determinada frequência. Então o que é que acontece ali? Naquele procedimento você está selecionando uma determinada frequência. Então, por exemplo, o receptor do seu carro, né, quando você está querendo escutar a Tabajara, ele é sintonizado em 1110 kHz. Então, é colocado um filtro em 1110 kHz, as outras emissoras são rejeitadas e faz essa demodulação daquele sinal em 1110 kHz. E seguindo, a gente tem aqui um exemplo, né? Então, observem, se for de interesse calcular,
a transformada de Fourier desse sinal. E elevado a t, cosseno de ômega 0t, U de t. Vejam que caso nós optássemos por utilizar a definição da transformada de Fourier, nós teríamos que integrar esse sinal, como está marcado aqui com um degrau, de 0 até mais infinito, de uma exponencial, vezes o cosseno, vezes E elevado a menos J ômega t. Então, de cara, a gente já teria um problema com esse cosseno, né? Porque quando aparece um cosseno, o limite de um sinal cossenoidal ou senoidal, quando x tende a infinito, né? O limite do cosseno de x quando x tende a infinito. Como o cosseno e o seno eles oscilam, né? O limite não é definido. Ele está oscilando entre menos e 1, mas você não sabe. Então a gente teria problemas aí de definições mesmo. No entanto, se nós utilizarmos a propriedade da modulação, que diz, olha, um sinal multiplicado por um cosseno, se você tem a transformada de Fourier de um sinal, vamos retornar aqui. Se você tem a transformada de Fourier de um sinal, a transformada de Fourier desse sinal vezes um cosseno é apenas deslocar o espectro para mais ou menos ômega 0 e dividir por 2. Então veja, o problema de definição aí dos limites que eu teria com esse cosseno, ele é excluído, né? É eliminado se eu já souber a transformada de Fourier de E elevado a menos AT vezes U de t, que a gente já calculou, né, em aulas passadas, e é dado por 1 sobre A mais J ômega. Então veja, se essa expressão E elevado a t ou de t se transforma em 1 sobre A mais J ômega, quando eu multiplico por cosseno, o que é que eu vou ter? 1 meio dessa transformada em ômega mais ômega 0, mais essa transformada em ômega menos ômega 0. Aí é só fazer o produto mesmo, tirar o mínimo múltiplo comum aqui, depois lembrar aqui que eu tenho A mais J ômega mais J ômega 0, A mais J ômega menos J ômega 0. Então lembrar aqui que eu tenho um produto da soma pela diferença, então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, só que é J ômega 0, né? Então J ao quadrado é menos 1, então fica mais ômega ao quadrado. E ajusta aqui o numerador, chega-se a essa expressão. Então veja que foi muito rápido para calcular essa transformada de Fourier. Tá? Ela foi muito rápida para calcular essa transformada de Fourier, usando a propriedade. Bom, outra propriedade que, devido à sua importância, foi chamado de teorema, é o teorema da convolução. Certo? Teorema da convolução. Que de forma bem direta e simples se você tem uma convolução no domínio do tempo, isso corresponde a um produto em frequência. E vice-versa. Quando você tem um produto no domínio do tempo, isso equivale a uma convolução no domínio da frequência. Então observem, essa propriedade vai ser muito interessante. Várias transformadas, elas têm essa propriedade em se tratando de análise de sinais de sistemas. Então, convolução do domínio do tempo é produto em frequência. Produto no tempo, convolução em frequência. Lembrando aqui, como a gente tem a transformada inversa, aparece esse 1 sobre 2π, e tem essa constante 1 sobre 2π nessa segunda parte do teorema. Alguns autores chamam isso de propriedade da multiplicação no domínio do tempo, mas eu acho que o Latte ele prefere usar uma denominação só. Isso é muito poderoso, porque nós vimos a operação de convolução quando existe um sistema linear e invariante no tempo, com uma resposta ao impulso, aqui no caso G de t, o resultado da aplicação de um sinal arbitrário a esse sistema, em vez de fazer a convolução no domínio do tempo, você pode fazer a convolução no domínio de frequência. Certo? Então lembre-se, a restrição é que o sistema tem que ser linear e invariante no tempo. Tá? Então a operação de convolução é uma operação matemática que virtualmente você pode fazer entre dois sinais qualquer, entre duas funções quaisquer, mas ela só vai ter o significado que é dado em análise de sinais de sistemas, que é a resposta de um sistema a uma entrada arbitrária, quando esse sistema é linear e invariante no tempo. Certo? Se o sistema não for linear,
você pode olhar para intervalos de amplitude em que o sistema se comporta de forma linear. Se ele é variante no tempo, você também pode restringir o intervalo de observação e analisar para quando ele é invariante no tempo. Em se tratando de voz, indo para uma aplicação de processamento digital de voz, considera-se que 20 milissegundos, então 20 milissegundos, é um intervalo de tempo que você pode considerar ali o sistema invariante ao deslocamento, certo? Sistema digital. Bom, e para provar isso é relativamente simples, né? Você escreve um H de t como f de t convoluído com g de t. A convolução, a operação de convolução é integral de menos infinito até mais infinito, de f de tal, g de t menos tal, de tal. Você deixa uma função parada, inverte a outra, desloca para todo o tempo, faz o produto de uma vez a outra e calcula a área. Bom, se essa expressão é a que me dá o h de t, o h de ômega é a transformada de Fourier de h de t. E a transformada de Fourier é integral de menos infinito a mais infinito do sinal h de t vezes a exponencial complexa com o sinal negativo dt. Aí a gente vem para cá, escreve, pega esse sinal aqui, que é o h de t, e coloca nesse ponto. Integral de menos infinito a mais infinito, f de tal, g de t menos tal, d tal, vezes a exponencial complexa dt. A solução, primeira solução quando qualquer engenheiro vê uma integral dupla, é mudar a ordem da integração. Então, se aqui é primeiro feita a integração em tal, a gente vai fazer agora a integração em t. Então, o que é que sobra de t aqui? Eu tenho g de t menos tal, e elevado a menos j ômega t, dt. Essa transformada aqui de g de t é a transformada de g de t deslocada. Usando a propriedade do deslocamento no tempo, o resultado disso é a transformada original de g de t, que é g de ômega, vezes a exponencial complexa, e elevado a menos j ômega tal. Bom, agora ficamos com a integral em tal. Nessa integral em tal, o g de ômega é constante, ele vem para fora da integral. E vamos ficar com a integral de menos infinito a mais infinito, de f de tal, e elevado a menos j ômega tal de tal, que é exatamente a definição de f de ômega. Bom, então veja, h de t, que é f de t convoluído com g de t, se transforma em h de ômega, que é f de ômega vezes g de ômega. Então está provado que quando se existe uma convolução no domínio do tempo, eu vou ter um produto no domínio da frequência. Bom, na aula passada, a gente disse que iria provar a propriedade da integração no domínio do tempo usando o teorema da convolução. Desculpe, que era uma forma mais fácil de se fazer. Bom, mas o que diz a propriedade da integração no tempo? Que é o seguinte, quando você integra um sinal no domínio do tempo, a transformada de Fourier é dividida por j ômega, mais πx de 0 vezes delta de ômega. Então vejam, vamos analisar aqui, utilizando a ideia de sistemas lineares invariantes no tempo, da seguinte forma. Se você tiver um sinal x de t, que adentrar um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso é o degrau unitário, a gente vai ter uma determinada saída y de t. Bom, se aqui a gente está analisando como sistema linear invariante no tempo, o y de t vai ser a convolução de x de t com o u de t, que é o h. Convolução é a integral de menos infinito a mais infinito do x de tal vezes o h de t menos tal. Então é o u de t menos tal de tal. Bom, para tanto, a gente precisa desenhar esse sinal, u de t menos tal. Bom, trocando a variável aqui é tal, que foi um errozinho aqui é tal. X de tal é um sinal qualquer. X de tal é um sinal qualquer. A variável sendo tal, se o u de t ele é 0 até 0 e depois se torna 1, o de menos tal, ele vai ser o contrário. Ele é 1
como eu estou desenhando aqui, ó, e depois passa a 0. Como ele está deslocado para T, em vez dessa transição ocorrer em 0, ela vai ocorrer exatamente em T. Então o produto de x de tal vezes o de t menos tal vai ser dado por esse gráfico aqui, x de tal vezes o de t menos tal. Ou seja, ele vai pegar o sinal x de tal até t. E quem é a convolução? É essa área. A convolução é o cálculo de área. Então essa área vai ser a integral de menos infinito até t do x de t vezes 1, porque o 1 é o t menos tal. Ou seja, é a integral de menos infinito até t do x de tal de tal. De tal sorte que a gente observa, olha, convoluir com o degrau corresponde a integrar o sinal x de t no domínio do tempo. Então, uma integração pode ser vista como uma convolução de um sinal com o degrau unitário. Bom, então se é a convolução no domínio do tempo, se no domínio do tempo é a convolução, no domínio da frequência é um produto. Ou seja, x de t convoluído com o degrau, que corresponde à integral do sinal no domínio do tempo, vai se transformar em x de ômega vezes a transformada de Fourier do degrau, que nós já calculamos, né, usando a propriedade da linearidade e a função sinal, é dada por essa forma. Então, o de t, a sua transformada de degrau é 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Bom, e aqui temos um produto direto. X de ômega vezes 1 sobre j ômega dá x de ômega sobre j ômega. E o impulso vezes uma função dá um impulso com a área que vai ser o valor da função no ponto onde o impulso está centrado. Como esse impulso está centrado em 0, aqui eu vou ter x de 0. Então, dessa forma, a gente prova a propriedade da integração no tempo. Você divide o espectro por j ômega e aparece um impulso na origem. Quando é que vai aparecer um impulso na origem, senhores e senhoritas? O que é que tem que acontecer com o sinal no domínio do tempo para que apareça um impulso na origem na transformada de Fourier? Isso é uma pergunta, vamos lá. O que é que tem que acontecer com o sinal no domínio do tempo? Qual é a característica que ele deve possuir para que a sua transformada de Fourier contenha um impulso na origem? Impulso na origem corresponde a que frequência? É um sinal constante, né? Exatamente, ou seja, parabéns, Edson. Você tem que ter um sinal constante, ou seja, o nível DC tem que ser não nulo. O nível médio do sinal tem que ser não nulo. Toda vez que houver um nível médio não nulo no sinal, a transformada de Fourier vai ter um impulso na origem. A gente pode ver até aqui, ó. Qual é o nível médio do sinal degrau unitário? Qual é o nível médio dele? Metade do tempo ele é 0, metade do tempo é 1. Qual é o nível médio? Meio. E nós vimos que a transformada de uma constante A é quanto? 2πA vezes o delta de ômega. Se A, o nível DC é meio, 2π vezes meio dá π. Π delta de ômega. Tá? Então é isso. Você vai ter o espectro do sinal dividido por j ômega e apareceu o impulso na origem, caso o sinal no domínio do tempo contenha um nível DC não nulo. Bom, outra observação aqui. Uma das formas de se demodular um sinal FM é utilizando um derivador. Então, quando você tem um derivador, você multiplica o sinal por ômega ao quadrado. Então, multiplicar por ômega ao quadrado equivale que as componentes do ruído de maior frequência vão ser amplificadas. Então, você tem que fazer um processo inverso na transmissão. Então, que seria atenuar as frequências mais altas do sinal, para que quando houvesse a derivação, essas frequências são amplificadas e o ruído também, mas você filtra.
Tá? Então esse processo aí de controle das componentes de frequência em sistemas de modulação FM é chamado de sistemas de pré-ênfase e dê-ênfase, tá? Que é relacionado à transformada de Fourier. Bom, o teste aqui é provar o teorema da modulação usando o teorema da convolução. Então veja, o teorema da convolução é f de t vezes cosseno de ômega 0t. Então eu multiplico pelo cosseno no domínio do tempo. Então voltando para cá, ó, vamos voltar para cá. Multiplicação no domínio do tempo equivale a uma convolução no domínio da frequência. No entanto, a gente tem que dividir 1 sobre 2π. Vamos para cá. Teorema da convolução, eu tenho um produto no domínio do tempo, que vamos ter uma convolução entre a transformada de f de t, que é f de ômega, e a transformada do cosseno de ômega 0t, que é π delta de ômega mais π delta de ômega menos ômega 0. Lembrando 1 sobre 2π. Aqui, como o cosseno tem uma frequência bem determinada, ômega 0, então ele só tem potência, só tem energia em mais ou menos ômega 0. Isso é uma abstração matemática, porque não existe frequência negativa, né? Frequência é o número de repetições por unidade de tempo. Pior caso é quando não ocorre nenhuma repetição, então a frequência é 0. Em virtude de nós termos feito um modelo com variáveis complexas, quando saímos da transformada da série trigonométrica, que é uma série real, para a série exponencial, então apareceu aí um menos ômega 0. Bom, mas de tal sorte que a gente vai fazer a convolução aqui de f de ômega com dois impulsos deslocados. Um deslocado para mais ômega 0 e outro para menos ômega 0. Esse 1 sobre 2π, esse π vamos cancelar, né? Então ficou 1/2. E convoluir um sinal com um impulso deslocado equivale a deslocar o sinal para esse impulso. Então aqui eu vou ficar com f de ômega mais ômega 0 e aqui f de ômega menos ômega 0. E chegamos à prova do teorema da convolução. Bom, mas mais importante do que isso é a aplicação do teorema da convolução em sistemas lineares. Então veja, sistemas lineares, quando o sistema é linear, você tem um sinal, adentra ao sistema, a saída é um y de t, que é a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso. Em alguns casos, essa operação pode ser um pouco complexa, mas o teorema da modulação, o teorema da convolução me diz que a transformada de Fourier dessa convolução é apenas o produto entre as transformadas individuais. Então aqui a gente vai fazer um exemplo, né? Se você tem um sinal x de t que é elevado a menos at de t, e um sinal h de t que é elevado a menos bt de t, aqui em específico a gente está considerando A e B diferentes, né? Então quando um é diferente do outro, aí eu não tenho problema de ter um denominador A menos B e isso zerar, então vai ser a nossa condição para resolver esse problema. Bom, então se x de t adentra no sistema cuja resposta ao impulso é E elevado a menos bt de t, a saída y de t é a convolução entre esses dois sinais. Só que em vez de fazer a convolução, a gente faz o produto, x de ômega vezes h de ômega. Sabendo que E elevado a menos at de t é 1 sobre A mais J ômega, e E elevado a menos bt de t, a transformada, né, disso, é 1 sobre B mais J ômega, o y de ômega vai ser um sinal vezes o outro. 1 sobre A mais JB, 1 mais J ômega sobre 1 mais B mais J ômega, que dá 1 sobre o produto desses dois monômios. Bom, isso aqui é o que é que nós temos? Um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador, em que o polinômio no numerador é a constante 1, né? Então um polinômio de grau 0. Então, para se resolver esse tipo de questão, a gente faz da mesma forma que lá nas equações diferenciais, expansão em frações parciais, né? Então a gente escreve, eu tenho esse monômio, né, um termo irredutível, A mais J ômega, aqui B mais J ômega. Então eu transformo esse produto numa soma de duas frações. Por isso que se dá o nome de frações parciais.
A sobre A mais J ômega, mais B sobre J ômega, que esse B é maiúsculo. Bom, então para se encontrar A e B, por exemplo, para se encontrar A, né, você pode multiplicar tanto o lado direito como o lado esquerdo por A mais J ômega e fazer J ômega igual a menos A. Bom, quando você multiplica aqui do lado direito sobre vezes A mais J ômega, o que é que eu tenho? 1 sobre B mais J ômega. Multiplicando aqui o lado direito por A mais J ômega, eu fico com A mais B vezes A mais J ômega sobre B mais J ômega. Se nós fizermos agora o termo que zera aqui, esse denominador, é J ômega igual a menos A. Então, J ômega igual a menos A nessa expressão, eu fico com 1 sobre B menos A. E aqui de lado, J ômega igual a menos A, J ômega igual a menos A, eu fico com 0 aqui. Ou seja, A igual a B menos A. Se você fizer de forma similar, multiplicar por A mais B mais J ômega e fazer J ômega igual a menos B, o resultado que você vai obter é que B é 1 sobre A menos B. Então, de tal sorte que essa expressão aqui vai ser escrita A, que é 1 sobre B menos A, mais 1 sobre A menos B sobre B mais J ômega. E aí a gente usa a propriedade da linearidade para calcular a transformada inversa disso, que vai ser 1 sobre B menos A vezes a transformada inversa de 1 sobre A mais J ômega, que é E elevado a menos A U de T, a T U de T. Da mesma forma, aqui eu tenho uma constante, 1 sobre A menos B, e a transformada inversa de 1 sobre B mais J ômega é E elevado a menos BT U de T. Aí, junto esses dois termos, nós temos a expressão aqui. Tá? Então, isso pode ser utilizado para o teorema da convolução para resolver e analisar sistemas lineares invariantes no tempo. Outra aplicação da transformada de Fourier é que ela é a ferramenta que transforma uma equação diferencial com coeficientes constantes em uma equação algébrica. Então, em vez de resolver uma equação diferencial, você resolve uma equação algébrica. Então, vejam, em análise de circuitos, quando esses circuitos são alimentados por sinais senoidais, a gente pode utilizar os fasores, né? Então, um fasor é um vetor girante que tem módulo e fase, né? Então, ele gira com uma determinada frequência e tem um módulo e uma fase. Então, veja, utilizando elementos passivos, um circuito qualquer, ele pode ser representado por uma equação diferencial. E para resolver essa equação diferencial, a gente pode ter alguma demanda, algum tempo. Mas sabe-se que, passado o regime transitório, em regime permanente, todas as tensões e correntes daquele circuito, em qualquer ponto daquele circuito, vão ser senoidais, com frequência igual à frequência do sinal de excitação, o sinal de alimentação. Então, para saber qual é a tensão e corrente, é suficiente eu saber qual é a amplitude e a fase daquela tensão ou corrente em relação a um ponto de referência. Então, por isso que a gente pode usar fasores para resolver e analisar circuitos alimentados por sinais senoidais. Tá? E como isso faz-nos crer que para resolver uma equação diferencial, eu posso utilizar a transformada de Fourier. Então veja, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma equação de segunda ordem. Aqui não é menos não, aqui é um pontozinho, né? D quadrado y de t dt2 mais 5dy de t dt mais 6y de t igual a 2x de t, que representando a entrada e saída. Então a gente teria um sistema linear invariante em tempo, cuja entrada é x de t e temos a saída y de t. Quando a entrada é e elevado a menos 2t u de t, quem é a saída? Então aqui nós temos a representação, entra o sinal x de t, tem-se um sistema linear e gera o y. A transformada de Fourier, ela pode ser, bem como transformada de Laplace, transformada de Fourier em tempo discreto, transformada Z, ele transforma uma equação
diferencial numa equação algébrica. As suas versões discretas, transformada Z e transformada de Fourier tempo discreto, transformam uma equação de diferença em uma equação algébrica. Em tempo contínuo também, a transformada de Laplace transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica. Bom, e então a solução para isso? A gente vai calcular a transformada de Fourier do lado esquerdo e do lado direito. Como é linear, a transformada de Fourier da derivada segunda de y de t, quando se deriva o sinal, propriedade da derivação, multiplica o sinal por j ômega. Como foi derivado duas vezes, j ômega ao quadrado vezes y de ômega. A transformada de Fourier 5dy de t dt é 5j ômega y de ômega, porque nós estamos utilizando a transformada de Fourier da derivada do sinal. Quem foi que botou aqui? Aquele que precisar sair, coloque uma mensagem no chat que eu faça a correção da frequência. E eu peço que os alunos me avisem, né? Que aí eu não estou nem olhando, não sei nem quem escreveu. Bom, a transformada de y de t, aqui é só a linearidade. Transformada de 6y de t é 6y de ômega. Aqui também é só a propriedade da linearidade, em particular a homogeneidade, né? A transformada de x de t vezes 2 é 2 vezes x de ômega. Bom, aí aqui nós podemos colocar o y de ômega em evidência e ficar com j ômega ao quadrado mais 5j ômega mais 6, que vai ser igual a 2. Como eu sei que y de ômega é x de ômega vezes h de ômega, passa o x dividindo, y de ômega sobre x de ômega é o h de ômega, a função de transferência ou transformada de Fourier da resposta ao impulso daquele sistema. Então, o y de ômega sobre o x de ômega vai ser 2 dividido por j ômega ao quadrado mais 5 ômega mais 6. Bom, e a resposta desse sistema, a entrada é elevada a menos 2t ou de t. Para tanto, você utiliza o teorema da convolução mais uma vez, que vai ser a transformada de Fourier de h de t, que é a h de ômega, que foi calculado nesse ponto, vezes a transformada de Fourier de e elevado a menos 2t, que é 1 sobre 2 mais j ômega. Bom, então ficamos com essa expressão. Nós podemos decompor esse termo. Aqui eu tenho dois números cuja soma seja 5, menos 5, e o produto 6 é menos 2 menos 3. Então, logo, esse produto aqui, esse termo de segunda ordem, esse trinômio, pode ser escrito como 2 mais j ômega vezes 3 mais j ômega. Então, de tal sorte que o y de ômega é 2 sobre j ômega ao quadrado mais 3j de ômega. Aí, veja, utilizando a técnica das frações parciais, né, expansão em frações parciais, nós vamos pegar, observando que quando eu tenho um termo quadrático aqui, eu tenho que colocar o termo quadrático e o termo de ordem 1. Então, essa porção vai gerar a mais 2j ômega ao quadrado e 2 mais j ômega. E aqui o termo 3 mais j ômega. Para fazer essa expansão em frações parciais, a técnica é a mesma. Multiplica pelo termo e verifica qual o valor de j ômega ou de ômega que zera aquele termo. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular o C, eu multiplico lado direito e lado esquerdo por 3 mais j ômega e substituo j ômega igual a menos 3. Então, substituindo j ômega igual a esse termo vai embora, né? Com a multiplicação ele é cancelado. Se eu coloco j ômega igual a menos 3, menos 1 ao quadrado é 1, 2 sobre 1, 2. C igual a 2. Esse termo de maior ordem, a gente pode calcular multiplicando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo por 2 mais j ômega ao quadrado. Quando você multiplica aqui o lado direito por 2 mais j ômega ao quadrado, ele vai cancelar. E o termo que zera aqui, 2 mais j ômega, é j ômega igual a menos 1. Então, se eu substituo menos 1 aqui, j ômega igual a menos 2, desculpe. Se você substituir aqui 3 menos 2, dá 1. 2 sobre 1, 2. A igual a 2. Para calcular o C, você pode derivar, mas também pode fazer o seguinte. Substitui j ômega igual a 0, você já tem um valor de A e C, e calcula o B. Se você fizer isso, vai calcular B igual a menos 2.
Então eu calculo a transformada inversa dessa porção, que é t elevado a menos 2t de t. A transformada inversa dessa porção é elevado a menos 2t de t. E a transformada inversa dessa porção é elevado a menos 3t de t, e coloco os valores de c, b e a. Então temos a solução, a resposta desse sistema, a entrada é elevado a menos 2t de t. Então o que é que fica aqui? Olha, se você tiver uma equação diferencial por meio da transformada de Fourier, essa equação diferencial será transformada numa equação algébrica em ômega, que foi o que nós resolvemos aqui nesse ponto. Bom, seguindo na aula de hoje, a gente vai falar também de uma propriedade que é chamada de teorema de Nyquist, ou teorema da amostragem, que é um teorema bastante importante, né? Ou seja, na área de processamento de sinais, a amostragem de um sinal, ela tem um papel bem importante porque é um dos parâmetros de especificação do sistema. Primeiro falar o que é a amostragem. A amostragem é você pegar amostras igualmente espaçadas de um sinal. E ela é uma etapa, né, da conversão analógica digital. Então, hoje em dia, tem-se a tendência de digitalização dos sistemas. Então, vários protocolos, boa parte deles já são digitais. Então, tanto de controle, automação, comunicações, há muito tempo, os protocolos, os sistemas já são todos digitais. Os novos sistemas. Então, e para fazer a conversão analógica digital, a amostragem é uma das etapas principais, certo? Então, existem várias etapas no processo de conversão analógica digital, mas pelo menos 3 etapas que estão descritas aqui, elas sempre vão aparecer, que é a amostragem, a quantização e a codificação. Então, suponha que a gente tem um sinal analógico aqui. Então, o sinal analógico, ele é contínuo no domínio do tempo e contínuo na amplitude. Bom, se você fizer aqui a seguinte análise. Olha, eu vou pegar amostras igualmente espaçadas. Você pega amostras igualmente espaçadas, né, desse sinal. E vou fazer o seguinte. Pego uma amostra em 0, uma amostra em t, uma amostra em 2t, uma amostra em 3t, uma amostra em 4t e uma amostra em 5t. E por aí vai. Esses valores de amplitude, eles ainda são contínuos, porque o sinal pode assumir qualquer valor contínuo aqui, por exemplo, entre D e 8D. No entanto, para se fazer a digitalização, eu preciso discretizar esses valores. E esse processo de discretização é chamado de quantização. Então, se a discretização no domínio do tempo é a amostragem, a discretização no domínio das amplitudes é chamada de quantização. Você vai quantificar o valor do sinal. Por exemplo, se a gente tiver um sinal variando de 0 a 12 volts, a gente pode fazer uma quantização de 1 em 1 volt. Então você vai aproximar o sinal de entrada por um valor discreto. Então é isso que vai acontecer. Então nesse desenho aqui a gente tem um passo de quantização de largura D, e cada um dos valores aqui eles vão ser aproximados. Então de tal sorte que esse primeiro valor é aproximado para nível D, esse segundo valor para 5D, esses dois na sequência são aproximados para 4D, em que D é o passo de quantização. Esse valor aproximado para 6D e esse outro valor aproximado para 8D. Bom, nesse exemplo a gente tem 8 níveis discretos. Log de 8 na base 2 é 3. Então, para representar de forma inequívoca cada um desses níveis, eu preciso de, no mínimo, 3 bits. Então, se você tem 8 palavras binárias, você precisa que cada palavra binária tenha 3 bits. Então, a gente escolheu fazer essa alocação aqui, em que foi utilizado o código de Gray, né? Se você observar palavras códigos adjacentes aqui, por exemplo, essa 001, ela difere em um único bit para 000 e um único bit para 101.
mas eu preciso de log de L na base 2, é o número de bits para cada palavra binária, dado que eu utilizei um número L de níveis de quantização. Bom, então de tal sorte que para esse sinal analógico, a palavra binária correspondente à palavra digital seria 11001, 11001, aí depois duas vezes 110, 1010, depois teríamos a palavra a binária 000 e por último 011. Então esse sinal analógico teria a representação binária dos seus primeiros 6 níveis, né? Aí, era assim, primeiras 6 amostras, dada por essa sequência de bits. Tá? Então, esse é o processo de conversão analógica digital. E aqui a gente lembra que se você pega, a diferença entre o sinal original e sua versão quantizada, isso é chamado de erro de quantização. Certo? O erro de quantização, em que esse X chapéu aqui, na realidade seria o F chapéu, seria o erro de quantização. Eu pergunto, como é que eu posso reduzir o erro de quantização? A diferença entre o sinal original e sua versão aproximada. Como é que se pode reduzir o erro? Vamos lá, senhores, como é que a gente pode reduzir esse erro? Aumentando o número de bits, né? Aumentar o número de bits, porque, né, quando você aumenta o número de bits, vai aumentar o número de níveis. Aumentando o número de níveis aqui, você vai ter uma distância menor entre os níveis. Certo? Agora, você não pode aumentar de forma deliberada, sem nenhum critério. Por quê? Quando se aumenta o número de bits, você necessariamente ou vai ter um canal de comunicação para transmitir essa taxa maior de bits, ou então precisa de mais memória para armazenar. Certo? Então, o que é que vai dizer se você vai usar mais bits ou menos bits? A aplicação. Então, por exemplo, quando a gente vai gravar aqui um áudio para mandar aí pelo Telegram, então ele tem uma determinada, a quantização da voz, né, tem um determinado número de bits, que vai garantir a inteligibilidade. Agora, quando se vai fazer uma gravação de áudio, de música, então você tem que ter mais bits, porque aí você admite um erro menor. Vai se fazer tanto o WhatsApp quanto o Telegram, você tem a opção de mandar a imagem comprimida ou mandar a imagem, o arquivo real. Então você pode mandar mais pixel ou menos pixel. O que é que vai dizer se vai ser um ou outro? A aplicação, né? Você está mandando ali, tirou uma foto do seu filhinho novinho, feliz aniversário aí, o bolo de aniversário, o ovo de Páscoa desse menino. Quer mandar para fazer a impressão, você manda com uma alta definição. Vai mandar apenas para a vovó olhar, ficar alegre. Vovó já está até com problema de visão. Você pode mandar comprimido, que vovó não vai ver os detalhes mesmo. Só que a imagem vai gastar menos bits, ser transmitida mais rápido e o armazenamento dela também custa menos em termos de memória. Bom, mas o que é que isso tem a ver com a transformada de Fourier, né? Ou teorema de Nyquist, também chamado teorema de amostragem. O teorema de Nyquist de amostragem vai dizer quantas amostras você tem que pegar esse sinal para garantir a sua reconstrução. Certo? Então, o teorema de Nyquist, o enunciado é bem chato, que eu vou falar um pouco, eu vou ler esse enunciado, mas nós vamos ver que ele é relativamente simples. Então o enunciado é: seja f de ômega um sinal limitado em frequência, com f de ômega igual a zero para ômega maior do que ômega m. Então você tem uma frequência máxima do sinal. Ele diz que esse sinal pode ser unicamente determinado por suas amostras, tomadas em intervalos de tempo igualmente espaçados t, desde que a frequência de amostragem, ômega s, né, de sampling, porque sample é a amostra, então ômega s seja maior do que 2 ômega m. Então a frequência de amostragem, se ela for o dobro da maior frequência do sinal, você garante recuperar o sinal sem erro. Então, por exemplo, um sinal de 4 kHz, 2 vezes 4 kHz, 8 kHz é o que você tem que amostrar. Um sinal, por exemplo, Zigbee, que ele vai ter frequência aí de 1 MHz. 2 vezes 1 MHz, 2 MHz é o que você tem que amostrar.
E diz que para recuperar esse sinal é suficiente você filtrar o sinal na recepção. Mas o teorema de Nyquist, na sua forma mais usual, é a frequência de amostragem é 2 vezes a maior frequência do sinal que se quer amostrar. Bom, vamos fazer uma prova aqui, um esboço de prova rápido, depois mostrar alguns exemplos que podem ser úteis para vocês no futuro, né? Quem for fazer uma implementação tem que saber a taxa de amostragem para fazer uma aquisição do sinal e no mínimo tem que ser 2 vezes a maior frequência do sinal. Bom, então vamos lá. Se você tem um sinal qualquer f de t e eu quero amostrar esse sinal, então pegar amostras igualmente espaçadas, é como se eu tivesse uma chave, né? Você pega, amostra o sinal, amostra o sinal, amostra o sinal. Alguns alunos fazem a amostragem, né? O camarada começa a assistir a aula e de repente olha o WhatsApp, aí volta para a aula, aí olha o Telegram, volta para a aula, olha o e-mail, volta para a aula. Dependendo da frequência com que ele faz isso, ele não perde informação. Consegue ter toda a aula lá porque existe redundância na fala do professor. Então é isso mais ou menos o que o teorema de Nyquist quer dizer. Olha, você não precisa acompanhar totalmente o sinal porque tem redundância, tem informações redundantes que podem ser desprezadas. Então, matematicamente, a gente pode ver que se eu multiplicar um sinal f de t vezes um trem de impulsos igualmente espaçados, você vai pegar, cada impulso desse vai deixar de ter amplitude unitária e vai ter amplitude do sinal a ser representado. Bom, como o teorema de Nyquist relaciona frequência, nós temos que calcular a frequência, o espectro, né? Ou seja, o espectro dessa função amostrada. Mas quem é a função amostrada? É o sinal f de t vezes o ΔT de t, que é o trem de impulsos. Bom, f de t e o trem de t, o trem de impulso eu vou escrever como somatório com n variando de menos infinito a mais infinito do delta de t menos nt. Então ele é espaçado de t integrante aqui, segundos. Bom, como eu tenho um produto, né? Produto no tempo com evolução em frequência. Então vamos calcular a transformada de Fourier desse ΔT de nt. Mas antes disso, vamos calcular a sua série. Certo? Vamos calcular a série. Uma vez calculada a série, a gente calcula a transformada de Fourier direto. Bom, a série trigonométrica é dada por 1 sobre t, integral em período, de f de t vezes a exponencial com sinal com exponencial complexo com sinal negativo. Nesse intervalo aqui, de menos t sobre 2 a t sobre 2, nós temos um impulso. Propriedade da filtragem na função impulso. A integral de um impulso vezes uma função é o valor dessa função num ponto onde o impulso está centrado. Então, se esse impulso está em zero, eu fico com E elevado a menos Jn ômega vezes zero. E elevado a zero é 1. Então, a gente chega aqui o Fn, o coeficiente da série exponencial de Fourier desse trem de impulsos é 1 sobre t. Bom, então de tal sorte a gente pode escrever o delta de t como somatório de Fn, que é a série exponencial, 1 sobre t vezes E elevado a menos J ômega 0t. Bom, aí a gente pode calcular agora, do trem de impulsos, a sua transformada de Fourier. Quem é a transformada de Fourier? Mas assim, vamos antes disso, vamos calcular uma expressão aqui interessante. Se você tem um sinal que está escrito na sua forma de série de Fourier, então f de t é o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito do Fn, que é o coeficiente, vezes E elevado a J ômega 0t. Para calcular a transformada de Fourier, você integra esse sinal vezes a exponencial complexa. Substitui esse sinal aqui nesse ponto. Multiplica pela exponencial, dt e tem a integral. E troca a ordem. Quando você troca a ordem do somatório com a integral, você fica com E elevado a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a J em ômega 0t vezes E elevado a menos J ômega t dt. A transformada disso nós podemos ver com a transformada de 1 vezes a exponencial. A transformada de 1 é 2π vezes 1 vezes o delta de ômega. A transformada de uma constante é o impulso na origem, em frequência. Como multiplica pela exponencial complexa, tem um deslocamento. Então, eu vou ter que, dado
um sinal em sua representação em série de Fourier, a sua transformada vai ser 2π vezes a integral de menos infinito a mais infinito, somatório de menos n variando de menos infinito a mais infinito, do Fn vezes o delta de ômega menos n ômega zero. Então veja, esse espectro é um discreto. Então quando o sinal é periódico no domínio do tempo, em frequência eu vou ter um espectro discreto. Certo? Então a transformada de Fourier de uma função periódica, ela vai ter espectro discreto. Bom, se a gente juntar esse 1 e 2 aqui, então eu tenho que Fn é 1 sobre t, e essa é a expressão da transformada de Fourier. Então eu vou colocar 1 sobre t aqui. Então quando eu coloco 1 sobre t, a gente fica 2π sobre t, vezes essa sequência de impulsos. Então a transformada de uma sequência de impulsos no domínio do tempo é uma sequência de impulsos no domínio da frequência. Mas o nosso objetivo inicial era calcular o espectro da função amostrada, que eu chamei de FA de ômega. Então, se a função amostrada é a função original vezes o trem de impulso, a sua transformada vai ser o espectro f de ômega convoluído com o espectro de ΔT de t, que é a transformada de Fourier do trem de impulsos. Que a gente está chamando aqui ΔT de ômega com delta maiúsculo. Né? Bom, então essa expressão eu vou ter impulsos igualmente espaçados de ômega zero. Em que é ômega zero? 2π sobre t. Bom, aí se a gente observar, convoluir com o impulso é deslocar esse espectro para o ponto onde o impulso está centrado. Então esse impulso está centrado em ômega zero. Então, o espectro do sinal amostrado vai ser esse espectro deslocado para cada um impulso desse. Então, este é o espectro do sinal amostrado. Então, veja, se a partir desse espectro aqui, como é que nós podemos obter esse espectro original? Eliminando essas componentes aqui, esses espectros repetidos, que são componentes de alta frequência. As componentes de alta frequência, elas são expelidas, expurgadas, quando eu faço uma filtragem passa-baixa. Então, se você coloca um filtro passa-baixa aqui, apenas esse lóbulo central vai ser recebido. Os outros vão ser filtrados, ou ceifados, ou anulados. Bom, mas para que isso ocorra, para que eu consiga colocar um filtro passa-baixa aqui, tem que haver uma distância entre esse lóbulo e esse outro lóbulo aqui. Ou seja, em outras palavras, se a distância daqui para cá é ômega zero, daqui para cá é ômega m, daqui para cá é ômega m, e daqui para cá também é ômega m, eu só consigo ter esse desenho se ômega zero for maior do que 2 ômega m. No limite, ele tem que ser maior ou igual a 2 ômega m. Porque se não for, o que é que vai acontecer? Esses lóbulos aqui, eles se sobrepõem. Então, se eles se sobrepuserem, nós não conseguimos separar esse sinal, porque houve uma mistura do espectro aqui. E esse fenômeno é chamado em inglês de aliasing. Então, se você faz uma amostragem do sinal com frequência inferior à frequência de Nyquist, vai haver um fenômeno de aliasing, que é sobreposição espectral, e não se consegue recuperar o sinal original. Bom, então de tal sorte a gente chega numa dedução relativamente complexa. Vocês dão uma olhada aí. Existem outras formas de deduzir isso usando o teorema da modulação, que inclusive estou na dúvida se no Oppenheim ele tem o teorema da modulação ou se é no Latte. Depois dê uma olhada lá, mas pode-se fazer essa dedução em vez de usar o teorema da convolução, usar o teorema da modulação. Mas o fato é, para recuperar um sinal, você tem que usar no mínimo 2 vezes a maior frequência do sinal. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Para mostrar que embora a dedução seja bem complexa, os exemplos são relativamente simples, porque o teorema de Nyquist é 2 vezes a maior frequência do sinal. É mais ou menos como banda passante de sistemas, né? No pior caso é 2 vezes a banda passante do sinal mensagem.
Então, vou falar aqui pelo menos 2 desses exemplos que estão na lista de exercício aí de vocês e mostrar uma coisa interessante, né? Alguns de vocês aqui, quando terminarem o mestrado, podem fazer concursos, né? Existem concursos em várias áreas, né? Nas áreas de professores, às vezes os concursos nos IFs, em virtude do número de candidatos inscritos, e também nas universidades, às vezes tem uma prova, certo? De escrita que é de múltipla escolha, são questões objetivas, principalmente quando se tem um número de candidatos grande. E em se tratando de comunicações, processamento de sinais, análise de sistemas, o teorema de Nyquist é sempre invocado, né? O pessoal invoca esse teorema para calcular. E aqui a gente tem um exemplo, olha, o teorema de Nyquist, que é o que a gente está conversando agora. Ele apareceu no ENAD de 2005, apareceu no ENAD de 2008, apareceu no ENAD de 2014, apareceu no ENAD de 2019. Então, certamente, no ENAD desse ano, né, para engenharia elétrica de 2022, vai ter alguma coisa relacionada ao teorema de Nyquist. Quando eu terminei o doutorado, em 2003, um colega meu, Gustavo Henrique, também terminou. A gente foi junto trabalhar na Bahia. Aí depois ele foi fazer concurso para perito da Polícia Federal. E caiu o teorema de Nyquist. Quando eu estava lá na Bahia, teve prova também para a estatal de lá, de gás, que era Bahia Gás. Caiu também o teorema de Nyquist. Certo? Então, é um conceito importante. Ele cai muito, o pessoal em prova, questão, porque é importante. Você vai fazer uma aquisição de um sinal. Qualquer sistema aí que você pense. Eu estou orientando um trabalho de mestrado que o menino faz uma aquisição. Você tem um acelerômetro que vai receber aí informações da uma movimentação de um carro. Aí a partir disso ele decide se tem lombada, se é asfalto, se é calçamento, se tem um buraco. Então isso é interessante para otimização de rotas, de tempo, controle de velocidade. Então, dos critérios que nós observamos foi, olha, qual é a frequência do sinal que vai ser adquirido, porque aí na taxa de amostragem tem que ser 2 vezes isso, certo? Então nossa ideia é em pensar em redes veiculares, né? Um indivíduo está andando numa estrada, aí tem um buraco relativamente grande que pode danificar o carro, ou mesmo danifique. O indivíduo está dirigindo, houve esse problema, detectou que tem um buraco. Aí de forma autônoma, esse carro comunica com os outros e informa, ó, tem um buraco aqui, reduz a velocidade. Aí você vai enviando essa informação aí para melhorar a segurança no trânsito. Então assim, é importante, você vai fazer a aquisição aí na área de instrumentação, na área de automação e controle de um sinal, tem que saber qual é a frequência e a amostragem dele tem que ser no mínimo o dobro. Então vamos falar um pouquinho aqui desse exemplo, né? Ele diz que cabos elétricos de linha de transmissão estão sujeitos a vibrar sob efeito do vento. Estas vibrações podem alcançar algumas dezenas de hertz, né? Então você tem um cabo, ele está vibrando, né? Aí ele diz, vai projetar um sistema projetado para monitorar com boa precisão esse fenômeno, capta um sinal elétrico analógico proporcional à aceleração instantânea do cabo. Então você vai ter um sinal que ele vai captar essa oscilação desses cabos de alta tensão. Aí diz que a faixa de frequência é de 0 a 100 e a excursão de amplitude é de menos 10 a 10 volts. Então você tem um sinal cuja frequência máxima é 100 Hz e a variação de amplitude dele é de menos 10 volts. Aí fala, esse sinal é digitalizado com resolução de 50 milivolts. Então ele varia de menos 10 a 10 e tem uma resolução de 50 milivolts. E diz que é transmitido após a digitalização, né, ele vai ser transmitido para uma central de processamento. Aí pergunta, do ponto de vista teórico, qual é a mínima taxa de transmissão destes dados digitalizados? Veja o seguinte.
Primeiro, a gente tem que saber, deixa eu voltar aqui só para deixar bem claro o que é que a gente está resolvendo. Você tem um sinal que vai variar de menos 10 a 10. A resolução aqui é de 50 milivolts, então essa distância D é 50 milivolts. E a aceleração desse sinal, né, a frequência desse sinal é 100 Hz. Então qual é a taxa de amostragem desse sinal? Então, primeiro, segundo o teorema de Nash, a taxa de amostragem vai ser 2 vezes a maior frequência do sinal. 2 vezes 100, 200 Hz. Mas um número de níveis discretos vai ser sua excursão em amplitude, né? Que em processamento de sinais é chamada de faixa dinâmica, né? Então você tem de menos 10 a 10. Então, você tem 20 dividido por 50 mili, dá 400 níveis discretos. Para representar 400 níveis discretos, quando você calcula o log de 400 na base 2, são necessários no mínimo 9 bits. Então, se você precisa 9 bits e está tomando uma amostra a cada 200 amostras a cada segundo, o total, a taxa final vai ser 200 vezes 900, 1800 bits por segundo. Então, só isso. 1800 bits por segundo, que era a letra E aqui, desse Senado 2005. Alguém levantou a mão? Pode falar, Edson. E pessoal, tudo bem? A dúvida que eu... Tudo bem, tudo em ordem, graças a Deus. A dúvida que eu fico é o seguinte, né? Na Equist ele fala assim, ó, tem que ser maior que 2, né? Exato. Aí a gente confunde se é maior ou igual ou maior que 2. Deixe-me dizer, olha, na realidade, o teorema de Nash é maior ou igual. Exatamente 2 funciona. Vamos retornar aqui, ó. Se você colocar exatamente 2, esse lóbulo aqui vai ter juntado esse outro e você pode colocar um filtro passa-baixa. Qual é o problema? É que esse filtro passa-baixa, quando ele tem um corte abrupto, é um ideal. Ele não é fisicamente realizável. Então, do ponto de vista teórico, é 2. Você cria um filtro passa-baixa não realizável, porque quando você faz a transformada inversa do filtro passa-baixa, ele é uma sinc. Então, a transformada de uma porta dá uma sinc, uma filtro passa-baixa é uma porta e eu tenho uma sinc no tempo. E uma sinc no tempo, se você olhar uma sinc no tempo, ela é não nula para t menor do que 0. Então é não realizável. Porque uma das características para o sinal ser fisicamente realizável, causal, é que o h de t tem que ser 0 para t menor do que 0. Então como é que você resolve esse problema? Você pode deslocar o sinal. Só que quando você desloca, o sinc é infinito. Você tem que em algum momento truncar. Então você aproxima. Então o que é que acontece? Quando você quer ter um determinado conteúdo de frequência, você deixa uma folga. Você não utiliza nunca exatamente 2. 2 é aqui no papel teórico que a gente pode fazer, mas deixa sempre uma folga, porque você pode construir o filtro, usar um filtro real e não, desculpe, não ideal. Em particular, para voz, a voz, quando se pensou em fazer a transmissão digital de voz, verificou-se que o sinal tinha boa qualidade, boa inteligibilidade, mantendo frequências até 3.4 kHz. Só que em vez de utilizar a frequência de amostragem de 3.4 vezes 2, que daria 6,8 kHz, para a voz esse valor é 8 kHz. Então você deixa sempre uma folga. Tem o valor teórico que é 2 vezes, mas precisaria de um filtro não realizável, mas você coloca sempre uma folga, 10, 20% a mais. Tá? Então, se você quer captar um... 3.2 foi para 4, né? 3.4 foi para 4. 3.4 foi para 4, ou seja, de 6,8 foi para 4. De 6,8 você jogou para 8 kHz. Então veja, quando se vai ter sistemas padronizados, né, aí você vai escolher relação custo-benefício. Por quê? Quando você aumenta a frequência de amostragem, necessariamente você pegou mais amostra, vai ter mais bits. Então quando se tem mais bits, duas coisas. Se o sinal for transmitido, você precisa de uma largura de banda maior, ou se o sinal for armazenado, mais memória. Então é a relação de compromisso. Você aumenta para garantir que o sinal vai poder ser recuperado com processo de filtragem com filtros reais, mas também tem que verificar que você não pode adicionar muitos bits, porque você vai deixar o seu sistema mais custoso, seja em relação à transmissão de informação ou ao seu armazenamento. Aqui a gente tem um exemplo prático assim de uma aplicação real.
Quando eu morava, trabalhava na Bahia, a gente teve um projeto com a companhia de energia que era para transmitir imagens de subestações desassistidas, né? Então eram subestações que existia o canal de comunicação, mas não tinha operadores, principalmente durante a noite. Então o operador ia lá esporadicamente. Aí nessas subestações tinha um índice de vandalismo e de furtos muito alto. Então o indivíduo sabia que não tinha ninguém lá, eles tentavam roubar fio de cobre, roubar o que aparecia pela frente. Aí nessas subestações havia disponibilidade de rádios, na época rádios MDS, que era de baixa taxa. A taxa nominal deles era 19,2 kilobits, a nominal, só que a real era 14,4 kilobits por segundo. Então a nossa ideia foi ter um projeto de pesquisa que era transmitir imagens. Então a primeira coisa que nós fizemos, reduziu o tamanho da imagem, que mandamos imagem VGA. 480 por 640 pixels. Mas mesmo assim, se nós mandássemos os vídeos que eram capturados, que ele capta, normalmente a filmagem lá era a 30 frames por segundo, não, a taxa seria muito baixa de transmissão, né, e a gente teria um gargalo, aí um atraso grande. Aí nós resolvemos limitar a um frame por minuto. Um frame por minuto. Então na realidade não se tratava nem vídeo, a gravação local era feita em vídeo, porque a gente tinha disponibilidade para armazenar local. Mas tinha que ter uma transmissão num canal de taxa real de 14,4 kilobits por segundo. Como a gente introduzia um protocolo lá, a gente se baixava um pouco ainda. E com os engenheiros, eles escolheram que teria que ter 4 câmeras na subestação. 3 no pátio e uma na cabine de medição. Então, você ficava fazendo essa transmissão alternada de 4 câmeras, cada uma captava 1 segundo. Aí o atraso final que a gente tinha depois era 3 minutos. Então você tinha 3 minutos. Especificou uma dada câmera, mandava transmitir, era 3 minutos para chegar. Aí você pensa, poxa, 3 minutos para chegar uma imagem é muito tarde, né? Uma demora muito longa. Mas não era, por quê? O problema em específico era uma subestação que o nome era Buracica, ficava próximo de Feira de Santana, assim, próximo em termos, né, que era 50 quilômetros de Feira de Santana. Aí o cara lá da responsável pela segurança disse, não, olha, esse tempo aí tá razoável para mim, porque a partir do momento que eu tenho uma confirmação de ocorrência na subestação, daqui que eu mobilize a equipe sai, eu chego lá, dá 1 hora. Então eu não preciso, esses 3 minutos são irrelevantes, vai ser interessante pra gente. Por quê, né? Porque você tinha alarmes, né? Tinha sensor de presença, alarmes de portas na subestação, e às vezes esse alarme ele disparava sozinho, sem ter tido uma invasão propriamente dita. A imagem ia serviu para o operador visualizar, olha, teve um alarme na subestação, ou perimetral, ou então de abertura do portão do cubículo de medição lá. Ele queria ver se realmente foi alguma coisa, ou às vezes um gato que passou, alguém que passou ali, às vezes o pessoal pulava dentro da subestação, não sei o que fazer, e saía sem levar nada. Aí ele verificava se ia ser necessário acionar uma equipe de segurança ou não. Tá? Mas essa equipe de segurança só chegava 1 hora depois. Então, de fato, essa decisão sobre a frequência de amostragem que você vai ter de um dado sinal é uma questão de projeto. Lembrando que o 2 é uma coisa ideal, você nunca vai trabalhar com aquele 2, porque você implica num filtro passa-baixo ideal, que não é fisicamente realizável. Mas você também não pode aumentar de forma deliberada, porque você vai ter um maior custo, seja ele em armazenamento ou transmissão. Tá? E os recursos são finitos, né? Bom, é isso, Edson. Nunca usar o 2, certo? Sempre você vai usar o seu sinal é de 1 kHz, bote 2,2. Aí você bota 2,1 dá 2 kHz, bota 2,2, 2,4, tá? O problema todo é esse efeito de filtragem final, né? Porque Exato. tem uma falha ali no... Exatamente, porque você tem um filtro, ele não corta abrupto. Interface ali, né? Exatamente. E além disso, às vezes não, muitas vezes tem códigos corretores de erro.
do próprio protocolo, sincronismo, correção de erros, controle. Vamos ver o que é que a gente faz aqui. Vamos ver esse outro problema, o mais novo, para terminar, e o outro vocês olham, os outros, né? Esse aqui foi do ENAD de 2019, né? Que é um problema bem interessante. Ele diz: a figura ilustra a magnitude do espectro de frequência de um sinal analógico. Você tem um sinalzinho em verde aqui, que deverá ser amostrado e analisado digitalmente. Certo? Sabe-se que esse sinal tem seu espectro de frequência maior do que 0 e menor do que 50. Aqui é o que está aqui esse desenho. Sabe-se também da existência de um ruído entre 58 e 62 Hz. Ruído entre 58 e 62 Hz. Quem é que deve estar promovendo esse ruído aqui? Geraldo Landim, quem é que promoveu esse ruído aqui nesse sistema? Acho que alguém escreveu aqui. A rede elétrica, né? É a rede elétrica que está produzindo esse ruído em torno de 60 Hz. Tanto que para voz, a filtragem tem um filtro passa abaixo também, eles tiram os componentes abaixo de 100 Hz, certo? Porque vai estar ali, vai ter uma componente ruidosa da energia da rede elétrica, né, com frequência industrial, que ele tira. Então, possivelmente esse ruído aí deve vir da rede elétrica. Vai ter as harmônicas também, né? Mas como esse sinal é de 0 a 50, então a preocupação aqui é só a frequência fundamental do sinal. Bom, então, aí fala-se, para atenuar o ruído, então você vai atenuar o ruído, e posteriormente amostrar o sinal obedecendo o critério de Nyquist, a frequência de corte FC de um filtro passa-baixa ideal e a frequência de amostragem serão, respectivamente. Então ele quer frequência de corte do filtro e frequência de amostragem. Então veja, para recuperar esse sinal aqui, o filtro ideal, qualquer frequência de corte entre 50 e 60 vai ser interessante, né? Entre 50 e 60. Você vai cortar aqui, fazer uma filtragem passa-baixa e esse sinal vai passar. Bom, então o filtro de corte, a frequência de corte pode ser 58? Pode, porque ele está entre 50 e 60. Não pode ser 62 Hz, porque se você botar um filtro passa-baixa aqui de 62 Hz, o ruído vai passar para o seu sistema de amostragem. Então B e C está fora. 50 Hz pode ser? Pode. Você pode pegar aqui em 50 Hz. Que é um filtro ideal. Agora, e a frequência de amostragem? Então a gente já eliminou B e C. Como o sinal tem 50 Hz, teorema de Nyquist, a frequência de amostragem tem que ser no mínimo 2 vezes 50. No mínimo. Então é 2 vezes 50, 100 Hz. Então na letra A gente cancela porque ele diz 62 e a letra E cancela porque ele diz 50 Hz. Logo, a resposta aqui é letra D. Você pode botar um filtro de 50 Hz e depois amostrar isso a 120 Hz. Então isso é interessante também. No processo de recepção de um sinal, por exemplo, um sinal de áudio, de voz, se você faz a captura do sinal e diz, olha, eu tenho que ter esse sinal com frequência de 3.4 kHz. Então você transmitiu o sinal, fez vários processos passou por várias etapas de processamento de voz, codificação, pré-ênfase, dê-ênfase. Quando se faz a recepção, antes de mandar o sinal para um fone, dado que é um sinal de voz, ele tira todas as componentes que estão fora da faixa de frequência original, porque aquilo ali vai ser ruído. No exemplo da modulação AM, você tem um sinal de áudio, então o áudio ele considera até 20 kHz. Quando se faz o processo de demodulação, qualquer componente que apareça acima de 4 kHz é uma componente espúria de ruído. Ele faz a filtragem, porque é só uma componente não desejada. Bom, senhores, por isso, por hoje, né, era isso que eu estava pensando em falar. Vocês dão uma olhada nesse teorema de Nyquist, nessa dedução. Se quiserem procurar outra com o teorema da modulação também é interessante. E agora eu vou fazer a chamada para prestigiar os que vieram. Vamos lá. Alguém mandou? Ei, professor Aslan, tem um Diga. negócio...
o ruído a 60 Hz ele é bem complicado mesmo, né? Porque ele sai É. recebendo aí da rede elétrica. Mas é interessante que na ferrovia eles usam a frequência de 83,33 Hz. Aí tinha um mito lá que essa frequência era pouco impactada pelo mundo, assim, era interessante. Lá eles usavam muito essa frequência para o trem. O trem ele recebe um sinal de via a essa Sim. frequência, né? Ó, veja o seguinte, tem uma questão chamada de legado, né? Como as ferrovias, comunicação de trem, possivelmente foram uma das primeiras que apareceram, e no início você trabalhou com frequências mais baixas. Se você observar a evolução dos sistemas, ele vai sempre indo para frequências mais altas. Então a AM que apareceu primeiro, ali em torno de 580 a 1680 kHz no mundo. O FM já está ali de 88 MHz até 108 MHz. Telefonia celular, você começou ali em 800 MHz, 900 MHz, hoje já tem 0,5 MHz. Então o sistema ele vai aumentando, né, a frequência. Eu nunca estudei, então, essa comunicação via de ferrovias eu nunca estudei, mas assim, e tenho eu que foi uma das primeiras, porque as ferrovias são bem antigas antes de avião, então por isso que ele deve ter colocado uma frequência ali de 8,3 kHz. Então eu não sei qual foi realmente a motivação para esse 83 kHz, 83 Hz, tá? Mas assim, tudo é uma questão de evolução. No caso da ferrovia, eu acho que foi mantida essa frequência mais baixa ainda por causa do legado, né? Que são sistemas bem antigos que tem que se comunicar. Outra curiosidade, FM. Se você olhar o FM, ele está de 88 a 108 MHz. E a frequência para rádio navegação civil, do aviação civil, ela, se eu não me engano, é de 110 a 115 MHz. Então é logo uma frequência acima. Então por isso que o pessoal de fiscalização ele é muito mais criterioso em relação a FMs piratas do que a AMs piratas. Porque a FM pirata ela interfere nesse elemento que é muito importante, que é a aviação civil. Certo? Então o impacto. Observe o seguinte, morrem várias pessoas de acidentes, 50 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Mas cai um avião, morre ali 100 pessoas, aquele estardalhaço. Certo? Então, o avião é aquele sistema que o pessoal quer que tenha erro zero, zero mortes, tudo. Então, por isso que tem uma preocupação maior. Então, a preocupação de FMs, ela ocorre maior FM pirata do que a AM, porque ela pode interferir na aviação civil. Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Fazer a chamada. Vamos registrar nossa frequência. Dia 18. A nossa próxima aula, como vai ter um feriado aqui, né? De Tiradentes, aí a gente vai fazer assíncrona, vai ser gravada, certo? Que aí tanto para vocês quanto para mim fica bem mais cômodo. Vamos lá. Alice está presente? Alô? Não. Andréia. Presente, professor. Perfeito. Antenor. Edson está presente. Geraldo Landim eu vi que estava por ali. Isabelle. Isabela está com problema no microfone, mas ela avisou pelo chat que estava presente. Perfeito. José Vinícius. Presente. Professor, sobre Antenor, foi o que mandou mensagem no chat falando que ia sair mais. Perfeito. Ludmila. Presente. Ótimo. Manuela, a primeira que falou Presente, hoje. professor. Perfeito. Pedro Henrique. Nada. Rodrigo Calado.
Rodrigo também tá sem microfone, falou agora no chat. Certo. Samara, eu vi que tava por aí. Sharon também. Pronto, pessoal. Então por hoje é só. A próxima aula será gravada e vocês administram. Mais alguma observação? Alguém tem alguma observação? Bom, se não, obrigado aí a todos pela atenção e qualquer dúvida podem mandar por e-mail, tá? Então um abraço a todos, boa semana. Tchau. Tchau, professor. Então, professor. Tchau, tchau.